Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caro irmão, cara irmã da OVS, Obra das Vocações Sacerdotais, estamos neste segundo áudio do nosso programa A OVS em Oração. Queremos continuar ajudando cada um de vocês a rezar pelas vocações sacerdotais. Com a iniciativa que ontem começamos, já pude receber inclusive alguns retornos de pessoas que ouviram o primeiro áudio, que me ajudam a pensar melhor como ajudar as pessoas que ouvirão diariamente este áudio. Por isso, de ontem para hoje, decidi organizar esse momento que teremos de reflexão e de oração, sempre em dois momentos. Num primeiro momento, uma breve reflexão mais formativa, e o primeiro tema que vamos tratar é da vida de oração. Como ter vida de oração. E no segundo momento, concluiremos rezando juntos pelos sacerdotes, pelas vocações sacerdotais, sempre ajudados pelo devocionário da maternidade espiritual, pela santificação dos sacerdotes, que sugeri no dia de ontem. Sugestão esta que já foi objeto de agradecimentos de vários de vocês, por ser uma sugestão bem concreta de orações pelas vocações sacerdotais e pelos sacerdotes. Nós podemos, de fato, crescer muito espiritualmente em nossa vida católica se nos dispormos a, de fato, rezar pelas vocações e pelos sacerdotes. Com certeza o nosso amor à Igreja e a Jesus Cristo irá crescer com esse bom propósito. Vamos então começar este nosso caminho, feito agora de duas partes, a primeira dela mais formativa. Para esse início, eu vou seguir um livro excelente de um grande carmelita, o Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, que passou alguns anos escrevendo numa revista carmelitana sobre vida de oração, e depois todos aqueles escritos foram reunidos em uma obra, e foi dada a esta obra o título de Pequeno Catecismo da Vida de Oração. Vou seguir esse material. Sugiro que não se preocupem em adquiri-lo. Seria um exercício muito mais proveitoso para a vida de oração se se esforçassem por escutar a cada dia com atenção isso que vou ler do Pequeno Catecismo da Vida de Oração, com alguns comentários meus. Digo que será muito mais proveitoso acompanhar desse modo, não tendo o livro na mão, mas fazendo o esforço de prestar atenção no que irei ler e comentar, porque uma das grandes dificuldades para uma vida de oração séria e perseverante é justamente a dificuldade de colocar atenção em uma coisa só. Faça o esforço, então, de colocar a sua atenção por alguns minutos neste áudio. Isso não dispensa de ler um bom livro de leitura espiritual. Podemos até chegar no momento em que farei essas sugestões, mas para exercitar mais a sua atenção, porque rezamos com a inteligência, com a mente, com a vontade,
colocadas em uma coisa só, em Deus. Neste primeiro momento, faça então esse exercício de colocar a atenção da sua alma nisso que está sendo partilhado em forma de áudio. E aí passo então a ler o primeiro capítulo do Pequeno Catecismo da Vida de Oração do Frei Carmelita Gabriel de Santa Maria Madalena. O primeiro capítulo é feito de 14 perguntas e respostas, e o capítulo intitula-se A Oração na Vida Contemplativa. Não se enganem pelo título. O autor é bem prático e quer falar às pessoas que estão no meio do mundo e no meio do mundo buscam ter vida de oração. Vamos ler as perguntas que reservei para esse momento e esse dia. Capítulo 1. A oração na vida contemplativa. O que é a vida cristã? A vida cristã é a vida humana vivida em conformidade aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os quais devemos ordenar todas as nossas ações em vista da glória de Deus, amando-o e observando as suas santas leis. A alma cristã vive, portanto, por Deus, por causa de Deus, para Deus. Pergunta número 2. O que é a vida contemplativa? A vida contemplativa é uma forma de vida cristã na qual se procura viver não apenas por Deus, mas também com Deus. Esta vida contemplativa, esta forma de vida cristã, não é reservada apenas aos religiosos, mas também pode ser vivida muito bem no meio do mundo. Ela consiste principalmente na busca de uma intimidade divina através dos assim chamados exercícios espirituais no decorrer do dia. Estes são, basicamente, exercícios de oração, os quais devem ser acompanhados de exercícios de mortificação, porque, diz Santa Teresa de Jesus, a grande mestra da vida contemplativa, oração e comodismo não andam juntos. Com estas duas perguntas do Pequeno Catecismo da Vida de Oração, podemos já ter um bom alimento para meditar um pouco no dia de hoje e, com calma, com paciência, irmos adentrando nestes assuntos da vida de oração. A vida cristã consiste, nos ensinou o Frei Carmelita, a fazer todas as coisas por Deus, por amor a Deus. Todos os nossos trabalhos, todas as nossas ocupações, mesmo as nossas preocupações devem ser colocadas diante de Deus. A vida de oração é crescer na consciência de estarmos sempre na presença de Deus. A vida de oração, que o frade carmelita chama de vida contemplativa, não é uma vida reservada a uns poucos. Ao contrário, é para todos. É para aqueles cristãos também que vivem no meio do mundo, em meio aos seus afazeres, suas ocupações. E lá no meio do mundo podem elevar o seu coração a Deus, podem viver uma intimidade com Deus por meio de algum exercício espiritual. Exatamente um exercício espiritual é este, de ouvindo este áudio, dispor-se cada vez mais a aprender o que é a vida de oração e a tê-la, de fato,
diariamente em alguns momentos do dia. Não se está falando mais de que um quarto de hora, 15 minutos para quem deseja começar. Não é possível que nós achemos isso tão difícil. Então, vamos assumir a escuta desse áudio diariamente como o nosso exercício espiritual já concreto, para crescermos na vida de oração, para crescermos na intimidade com Deus. E agora, por fim, rezemos pelos sacerdotes. Hoje, no devocionário da Maternidade Espiritual, à página 156, uma oração intitulada Dai-nos, Senhor, sacerdotes santos. Acompanhemos esta oração. Senhor nosso Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua messe. Humildemente vos suplicamos que envieis à vossa Igreja numerosas e santas vocações sacerdotais e religiosas. Pedimo-lo por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe Nossa, e por intermédio dos nossos santos padroeiros e protetores, que com a sua vida e méritos santificaram a nossa terra. Amém. Para conseguir o perdão dos pecados, dai-nos, Senhor, sacerdotes santos. Para que não nos falte a Eucaristia, dai-nos, Senhor, sacerdotes santos. Para que as crianças conservem a graça, dai-nos, Senhor, sacerdotes santos. Para que a juventude conheça, ame e siga a Cristo, dai-nos, Senhor, sacerdotes santos. Para que os mais velhos conformem as suas vidas de acordo com a lei de Deus, dai-nos, Senhor, sacerdotes santos. Para que tenhamos lares cristãos, dai-nos, Senhor, sacerdotes santos. Para que na nossa terra se viva a união e a caridade cristã, dai-nos, Senhor, sacerdotes santos. Para que os doentes recebam os auxílios espirituais, dai-nos, Senhor, sacerdotes santos. Para que nos acompanhem na hora da morte e ofereçam a Santa Missa por nós, dai-nos, Senhor, sacerdotes santos. Santa Maria, Mãe da Igreja, alcançai-nos o Senhor, sacerdotes santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.